As autoridades suíças iniciaram uma investigação contra o economista angolano São Vicente, depois deste ter tentado realizar uma transferência de cerca de 200 milhões de dólares para uma conta corrente em nome da sua esposa Irene Neto. Esta transferência teria origem numa outra conta, onde o economista tem depositado os 900 milhões de dólares. São Vicente foi mais de uma década o responsável da seguradora 3As, que detinha o monopólio do seguro do setor petrolífero. Durante 6 anos, as 3As recebiam cerca de 556 milhões de dólares de 19 apólices de instalações de cobertura de seguro que não entravam nas contas do Estado. Ou seja, eram valores aprovisionados em offshores no estrangeiro, em nome de empresas de fachada criadas por São Vicente e os seus cúmplices na Sonangol. Estas empresas tinham geralmente a mesma designação das 3As, supostamente para os ramos de co-seguro e resseguros. Na verdade, e com alguma sorte, o setor petrolífero nacional nunca teve acidentes ou incidentes graves. O sítio do Macangola refere que entre 2011 e 2015, a média anual do orçamento combinado das operadoras petrolíferas em Angola oscilou entre os 30 e os 35 mil milhões de dólares. Desse montante entravam pouco mais de 1.000 milhões de dólares anuais no sistema bancário nacional para pagamentos aos prestadores de serviços locais. Um dos principais beneficiários nacionais desse valor era, portanto, as 3As Seguros S.A., que detinha o monopólio dos seguros das operações petrolíferas em Angola. Ainda de acordo com o site, ao longo de 10 anos, até 2016, quando o referido monopólio foi revogado, estimam os especialistas que as 3As Seguros tenham transferido para mais de 4 mil milhões de dólares para o exterior do país, não contabilizando as operações não registadas no sistema financeiro nacional. A Procuradoria-Geral da República, PGR, emitiu a 8 de setembro passado um mandado de apreensão dos edifícios 3As, hotéis IU e ICA construídos por todo o país, bem como a participação de 49% das ações do Standard Bank. Este património foi arrestado por indícios de crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influência e branqueamento de capitais do seu proprietário, o economista São Vicente. O caso de São Vicente já provocou uma investigação ao banco suíço SYZ, de onde é cliente. A Autoridade de Supervisão Financeira da África do Sul iniciou igualmente uma investigação ao Standard Bank para tentar perceber o caso e o grau de exposição do banco ao mercado angolano. Fontes ligadas a uma nova investigação sobre crimes de corrupção em Angola revelam que o caso de São Vicente vai demonstrar a grandeza e a natureza da teia de desvios de fundos na Sonangol durante a administração de Manuel Vicente, o responsável pela atribuição do monopólio do seguro às instalações petrolíferas às 3As. Com a entrada da engenheira Isabel dos Santos no Conselho de Administração da Sonangol, a empresa deu início ao processo de corte das despesas que estavam inflacionadas, ou seja, dos serviços e equipamentos com preços acima dos praticados no mercado. O processo, designado por Sonalight, detectou que o Estado gastava 3 vezes mais em serviços ligados com o seguro e a proteção das instalações petrolíferas, tendo decidido terminar com o monopólio das 3As. Com a entrada da ENSA, os prémios reduziram-se drasticamente. É sobre este assunto que eu convidei a engenheira Isabel dos Santos a apresentar alguns insights deste negócio que veio a revelar-se como um dos mais danosos para os cofres do Estado. Isabel, bom dia. Olha, certamente que tem acompanhado o caso dos 900 milhões de dólares de São Vicente numa conta bancária da Suíça. Tendo reduzido os custos do seguro da petrolífera em 50%, é possível calcular as perdas da Sonangol neste negócio enquanto durou a relação com as 3As? Obrigada, João Almeida. É sempre um prazer estar convosco aqui na Rádio MFM. O meu percurso profissional é no setor privado, onde trabalho há várias décadas e construí várias empresas. Em 2016 aceitei o desafio de ir para a Sonangol, portanto fui convidada para presidente do Conselho de Administração da Sonangol e tomei posse em junho de 2016. A Sonangol estava num período particularmente difícil. 2015 tinha sido um ano com resultados maus e em 2016, no início, o ex-PCA da Sonangol, Francisco de Lemos, tinha feito um anúncio do estado de pré-falência, ou seja, disse publicamente que a Sonangol estava à beira da falência.
Bom, como deves imaginar, isso causou ondas de choque ao executivo angolano e, sobretudo, uma grande preocupação ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, porque ninguém podia esperar ou contar que uma empresa como a Sonangol pudesse efetivamente vir um dia a falir. Era uma situação inimaginável e muitas perguntas começaram a ser feitas. Como é que a Sonangol tinha chegado aonde chegou? O que é que terá acontecido? Quais eram os problemas? O que é que se passava na Sonangol? E o que é que podia ser feito? Portanto, havia uma grande preocupação e, sobretudo, um sentido de urgência, porque a situação era grave. O presidente José Eduardo dos Santos instala uma comissão, portanto, a Comissão para a Reestruturação do Setor Petrolífero. Quem fica a chefiar a comissão é o Dr. Adeltrudes Costa, que na altura era Ministro de Estado, e nessa comissão fazem parte também o Ministro dos Petróleos, o Governador do Banco Nacional de Angola, o Ministro das Finanças, etc. Eu sou convidada a integrar essa comissão como consultora, com um conjunto de consultores meus colegas da minha equipa, e é-nos solicitado que apresentemos soluções rápidas e urgentes para salvar a Sonangol. Nós apresentamos um conjunto de soluções, essas soluções são aprovadas, essas medidas são aprovadas, e a partir daí há um convite que me é feito para ser a PCA da Sonangol e ir para a Sonangol com esta equipa de consultores e efetivamente executar o plano de salvar a empresa. João de Almeida, confesso que levou-me algum tempo para aceitar o desafio, portanto não aceitei logo o convite para ser PCA da Sonangol, porque sabia que um dia haveria um preço a pagar, com certeza um preço político. Mas era importante a missão de salvar a Sonangol e acabei por aceitar. Constituí uma equipa de administradores, na maior parte deles eram jovens angolanos que tinham sido formados em universidades muito boas e que tinham também muita experiência de trabalho em empresas internacionais, portanto em petrolíferas como a Exxon, a BP, a Chevron, a Total. Fui buscar estas pessoas que estavam muito bem empregadas, que trabalhavam, tinham uma vida profissional bastante boa, carreiras boas, e convidei-as para se juntarem a mim para fazerem parte do novo Conselho de Administração da Sonangol. O nosso Conselho de Administração tinha uma missão muito especial, portanto nós fomos convocados pelo antigo Presidente da República, que confiou em nós e no fundo deu-nos uma missão com 3 tarefas. A primeira tarefa era salvar a Sonangol da falência. A segunda tarefa era aumentar a rentabilidade, a receita. O país precisava de dinheiro, o Estado precisava de dinheiro, era importante que a Sonangol fosse rentável. E a terceira tarefa era efetivamente combater a corrupção que existia na Sonangol. Nós devíamos identificar o que é que estava a passar na Sonangol, como é que era possível a Sonangol estar a perder tanto dinheiro e não ser rentável, para onde é que o dinheiro estava a ir, e efetivamente isto era um trabalho muito delicado, muito sensível e para o qual era preciso ter a mais extrema confiança do executivo na altura. Portanto, quando eu fui para a Sonangol, eu já era empresária, já tinha construído mais de 10 empresas, já tinha criado mais de 40 mil postos de trabalho. Portanto, vinha com uma experiência muito grande do setor privado. E nós no setor privado somos muito exigentes em relação aos custos, porque é aí que realmente faz a diferença em termos de rentabilidade para a empresa. E percebemos que era por aí, era por via dos contratos, que a Sonangol podia estar a perder dinheiro, ou que podia mesmo haver fugas ou desvios de dinheiro da Sonangol. Então começamos a rever esses contratos todos, um a um, desde a imobiliária, a aviação, a venda do petróleo, o setor da saúde, Girassol, base da Sonils, revimos tudo, todos os contratos, e percebemos que havia realmente uma sobrefaturação em muitos deles, ou seja, os custos que estavam lá imputados não eram os custos do mercado, e começámos a tentar fazer um benchmarking, uma comparação de quanto é que seria um custo normal em relação àquilo que estava a ser cobrado. A partir daí fizemos muitas mudanças, efetuámos muitos cortes, e o que me espanta é que depois da minha exoneração, uma grande parte destes contratos que eu já havia anulado foram outra vez renovados, e com as mesmas empresas, ou se não com as mesmas empresas, pelo menos com as mesmas pessoas que criaram empresas novas, e sempre com os mesmos preços altíssimos. Mudar um sistema que já estava instalado há décadas era difícil.
Como eu disse, eu estive na Sonangol há pouco tempo, só 18 meses, mas nós gozamos de uma grande confiança por parte do antigo presidente José Eduardo dos Santos e do executivo na altura, que era que nós mudaríamos essas práticas na Sonangol, que nós teríamos a coragem, e tivemos a coragem, de parar esses contratos. Eu lembro-me no início, nas primeiras sessões do Conselho de Administração da Sonangol, quando começámos a anular e a questionar estes contratos, levantaram-se vozes, as pessoas ficaram surpresas, disseram, mas vocês vão mesmo ter coragem de parar isto é do senhor tal, isto é do fulano tal, já está aqui há tanto tempo, faz isto assim, a engenheira vai mesmo avançar com isto. A verdade era que tinha que se avançar, as coisas não podiam continuar a ser feitas como tinham sido feitas no passado. Na relação contratual de seguro, o setor petrolífero quase não teve acidentes ou incidentes de grande dimensão. Se fizermos as contas dos mais de 10 anos, enquanto durou a prestação do serviço com as 3As e a Sonangol, enquanto parceira na seguradora, a Sonangol, enquanto parceira na seguradora, não ganhou nada, apesar da participação da petrolífera em 10% do negócio? Então, o resultado que obtivemos em relação aos seguros é que poderíamos cortar o custo em 70%. Ou seja, as propostas que recebemos das outras empresas eram em 70% mais baratas do que a Sonangol tinha estado a pagar até à altura. Assim sendo, escrevemos uma carta ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos Petróleos e informamos que a Sonangol haveria de mudar de contrato, portanto, o que é contratar uma nova empresa, uma vez que tínhamos conseguido obter esta poupança enorme, né? Uma poupança de 70%, que era um valor muito grande. Essa mudança não foi pacífica, ainda houve alguma negociação, ainda foi um pouco difícil, portanto, no início não fomos bem entendidos, mas implementamos, portanto, paramos o contrato e fizemos um contrato novo, já com valores muito mais baixos. Ou seja, procedemos a fazer um contrato novo que era 70% mais barato do que o contrato anterior. E claro que o contrato já não foi com as 3As, já foi com outra empresa. Olha, sem querer entrar em muito detalhe, mas só para se poder ver efetivamente um exemplo real. Por exemplo, a empresa Soner, ou seja, a frota Soner, que é a frota da asa fixa e os helicópteros, né, asa variável, tinha um seguro anual em 2016 num valor de cerca de 17 milhões de dólares. Só para ver a diferença, em 2017 nós conseguimos com que esse valor descesse de 17 milhões de dólares para cerca de 2 milhões de dólares. Ou seja, tivemos uma poupança de 15 milhões de dólares só nos seguros da Soner, que saíram de 17 milhões para 2 milhões. É muito dinheiro. Por isso, hoje, quando me perguntas se me espanta haverem contas bancárias com tanto dinheiro, bom, não me espanta. E acho que não deve ser a única conta bancária de pessoas que estiveram ligadas a Sonangol que têm muito dinheiro, ou pessoas que estiveram ligadas a Sonangol e que fizeram grandes negócios e que têm muitos ativos. Acho que esta não deve ser a única conta e este não deve, se calhar, ser o único caso. A iniciativa Sonalight, que é atribuída a si, conseguiu 1,2 bilhões de dólares de redução de custos da petrolífera. Na área do seguro, enquanto um exclusivo das 3As, quanto é que a senhora conseguiu economizar? No âmbito da reestruturação da Sonangol, quando fui PCA, criei duas equipas. Uma equipa cujo foco era efetivamente gerir a empresa ao dia-a-dia, portanto, assegurar o trabalho normal das operações, e depois uma segunda equipa que era muito apoiada também por consultores, que era efetivamente identificar os problemas. Quais eram os problemas que a Sonangol tinha? Problemas relacionados com contratos, como por exemplo sobrefaturação, problemas relacionados com o trading de petróleo, problemas relacionados com o património da Sonangol que podia estar a ser usado por terceiros, problemas relacionados com entidades ou empresas que se denominavam Sonangol, mas que não eram da Sonangol. Portanto, este trabalho foi um trabalho quase que de auditoria muito profunda que foi feito, e a partir daí identificamos uma série de questões. Uma das prioridades foi efetivamente os seguros. Portanto, o que fizemos nos seguros foi um concurso internacional, contactamos 4 empresas internacionais e pedimos cotações de preços para exatamente o mesmo serviço que estava a ser prestado a Sonangol.
A ENSA também fez parte e as cotações que recebemos, portanto, os novos preços que recebemos eram 70% mais baratos do que a Sonangol estava a pagar na altura. Portanto, com este estudo e esta comparação de preços dos seguros, e quando eu falo de seguros não estou a falar apenas dos seguros da Sonangol EP, portanto estamos a falar dos seguros das empresas petrolíferas que trabalham em Angola, dos blocos empreiteiros, das instalações, das plataformas, estamos a falar dos seguros de todo o universo petróleos em Angola, e com este estudo que fizemos, com este benchmarking, não é, este pedido de preços comparativos, conseguimos baixar este valor em 70%. Como se pode perceber que uma empresa dissolvida pelas razões que foram avançadas na altura tenha um dos sócios com este volume de dinheiro em conta no estrangeiro, mesmo com obrigações de pagar passivos anteriores? Parte da tua pergunta foi se era possível estimar o valor das perdas da Sonangol neste negócio. Eu acho que é difícil estimar esse valor. Acho que há aqui duas componentes diferentes. Primeiro, não há dúvida que o valor que estava a ser praticado estava sobrefaturado. Portanto, eu, enquanto PCA da Sonangol, recebi uma informação das autoridades britânicas na altura que havia entre 400 a 500 milhões de dólares a mais por ano no seguro dos petróleos, a serem pagos nos seguros dos petróleos. Se considerarmos este valor de 400 milhões a 500 milhões de dólares por ano e multiplicarmos por 10 anos, acho que estamos a falar de algo como 4 ou 5 bilhões, não é? 4 mil milhões ou 5 mil milhões de dólares potencialmente. A outra perda é que a Sonangol era acionista. Portanto, a Sonangol foi um dos acionistas fundadores das 3As e com o tempo foi diluída. Ou seja, a participação de 10% que teve no final não é a participação com a qual ela entrou originalmente no negócio. E aí é preciso perceber se nesses aumentos de capital, se realmente, qual foi a perda que esses aumentos de capital poderão representar. Essas contas não são transparentes, não sei se foram publicadas, eu pelo menos nunca as vi. Mas vou dar aqui um exemplo. Tu crias uma empresa 50-50 com outra entidade. Fazem ativos, fazem negócios, a empresa cresce e depois fazem um aumento de capital social, ou seja, um aporte de dinheiro em que tu não participas no aumento de capital social, deixas de ter 50% e passas a ter 10%, recebes alguma compensação por estes 40% que perdestes? No aumento de capital não recebes, és diluído e não recebes compensação nenhuma. Portanto, aí também há uma perda grande e tem que ser, eu acho que tem que haver uma auditoria. Tem que haver uma auditoria às próprias contas das 3As e tem que haver uma auditoria às próprias contas da Sonangol. E outra questão que devemos colocar é a seguinte: se efetivamente esses 900 milhões, quase 1 bilhão de dólares que está nessa conta são dividendos das 3As, se forem o resultado, não é? Da atividade comercial das 3As, quanto é que a Sonangol ganhou de dividendos em relação às 3As? E porquê que, nos aumentos de capital, porquê que a Sonangol não acompanhou? Porquê que ela se deixou diluir? Então, se o negócio era bom, estava a ser rentável, dava dinheiro, qual foi a razão que a Sonangol se deixou diluir e perdeu a participação ou ficou com muito menos ações do que tinha no início? Essas perguntas têm que ser feitas. Os valores fixados pelo Tribunal de Luanda sobre o resto dos seus bens são inferiores ao volume dos fundos em discussão, quer nas contas de São Vicente, quer no dinheiro pago em contratos inexistentes. Continua a pensar que assim o tratamento tem sido diferente? Outra questão que temos que colocar é a seguinte: a empresa 3As faliu, foi à falência. Como é que é possível que uma empresa que era rentável, dava lucro, durante 10 anos ou mais tempo ganhou 4 mil milhões ou 5 mil milhões, portanto 4 bis ou 5 bis de dólares? Como é que faz falência? E depois a seguir aparecem outras empresas chamadas 3As, que não sabemos que relação é que tinham com as 3As seguros, com uma série de ativos, com prédios, com hotéis, com contas bancárias. Infelizmente na Sonangol este caso dos seguros não é o único caso. Havia mais casos, há mais casos, nós detectamos vários outros contratos, informamos, os que conseguimos
anulamos, cancelamos. A questão dos seguros foi um desses contratos que nós tomamos a decisão de anular e de assinar com outras empresas. E hoje eu não tenho dúvida que muitas das retaliações que sofro, portanto, muitas destas campanhas mediáticas e outras campanhas que são levadas contra mim, são efetivamente porque eu tive a coragem de parar com muitos destes contratos. Eu estive na Sonangol há pouco tempo, mas estive com espírito de missão. Nós fomos lá para fazer um trabalho, tínhamos que salvar a empresa, tínhamos que parar com essas práticas nefastas, que não são práticas que são benéficas nem para a empresa, nem para o acionista, nem para os angolanos. E por termo em algumas destas situações, e vou-te dar um exemplo. Por exemplo, na questão da aviação, dos helicópteros, nós paramos o contrato dos helicópteros porque os preços eram altíssimos. Aliás, não faziam sentido. A Sonangol é que comprava a aeronave, a Sonangol é que pagava o combustível, a Sonangol é que pagava os salários, mas para além disso, sempre que utilizasse o avião ou o helicóptero, pagava o preço hora como se estivesse a alugar. Então eu pergunto, a Sonangol comprou o avião ou o helicóptero para pagar os salários dos pilotos, para pagar o combustível, o seguro, e sempre que usar a aeronave, paga o aluguer a uma terceira empresa, como se estivesse a alugar. Claro, ora, este tipo de contratos não podiam continuar e nós pusemos um termo nisso. Acabamos com esse tipo de contrato. Haviam empresas de várias pessoas ligadas à Sonangol que beneficiavam desse tipo de esquemas. Como podes imaginar, quando cortamos esses contratos, quando acabamos com esse tipo de contratos e ligações com esse tipo de empresas, irritamos muita gente e acabamos por ser exonerados. O que acha que uma auditoria das últimas administrações da Sonangol iria revelar? Nós, as pessoas, temos memória curta, mas se olhamos para o passado, já houve muitos artigos na imprensa escritos sobre contratos com a Sonangol, negócios da Sonangol, negócios que envolviam pessoas ligadas à Sonangol. Por isso, se o combate à corrupção é genuíno, acho que a transparência seria bem-vinda. Hoje o combate à corrupção é seletivo, é político, foram escolhidos alguns alvos, mas se a intenção for de corrigir o que está mal, acho que uma auditoria à Sonangol seria um sinal positivo, seria um sinal de transparência, e uma auditoria numa empresa esclarece coisas boas e esclarece coisas más. Portanto, podem ser identificados contratos e investimentos que a Sonangol tenha feito e que eram bons contratos, que ela fez boas parcerias, teve bons investimentos, teve bons lucros, e com certeza são também identificados os contratos maus, os contratos onde tenha havido perda de ativos ou desvios de fundos e quem efetivamente beneficiou destes contratos. Tratando-se da maior empresa pública do país, acho que é um passo normal e a maior parte dos angolanos viria com certeza com bons olhos uma decisão desta natureza. Se percebeu desde o início que dezenas de contratos de serviços eram fraudulentos, não eram prestados à Sonangol, por que não se tomou a decisão de anulá-los imediatamente? Olha, mudar ou anular ou cancelar contratos na Sonangol é muito difícil, porque eram contratos antigos, já havia muitos compromissos, então foi mesmo muito duro, muito complicado nós termos a coragem de cancelar esses contratos. E o que nós fizemos foi um levantamento de todos os contratos que existiam na Sonangol. A partir desse levantamento começamos a comparar preços, quais eram os preços que eram praticados na Sonangol em relação a outras empresas petrolíferas ou mesmo outras empresas internacionais, e depois daí tomamos a decisão da mudança. Uma das áreas que definimos como prioridade foram os seguros, porque os contratos de seguros que existiam estavam com preços muito, muito altos e deviam ser renegociados porque não se podia continuar a pagar aqueles valores que estavam a ser praticados. E a decisão foi que se não fosse possível renegociar, então era cancelar com essas empresas e contratar outras empresas com preços mais aceitáveis. Mas esta comparação de preços nós não fizemos só para os seguros, fizemos também para as outras áreas. Havia outros contratos no shipping, por exemplo, na aviação, com os helicópteros, uma série de prestadoras de serviço onde os valores eram elevadíssimos, portanto havia indícios muito fortes de sobrefaturação e nós procedemos a cancelar mesmo esses contratos, a anular. Eu quando fui para a Sonangol fui com um espírito de missão.
A minha missão era salvar a empresa, pôr a empresa rentável e encontrar efetivamente para onde é que estava a sair o dinheiro, porque é que a empresa estava com as dificuldades financeiras todas. Eu fiquei na Sonangol pouco tempo, né? Fiquei 18 meses, e durante estes 18 meses, no fundo, as minhas equipas estavam divididas em duas. Uma equipa cujo trabalho era gerir e reestruturar a Sonangol, e uma segunda equipa, principalmente com os consultores, porque eles eram externos e estavam fora desses esquemas, que era de identificar os diferentes contratos e os diferentes problemas onde poderia haver fugas de fundos ou dinheiro. Encontrei várias questões, vários problemas. Eu gostava de resumir talvez em 3 grandes blocos. O primeiro era trading, ou seja, a venda do petróleo bruto. O segundo era a existência de empresas que se chamavam, empresas ou entidades que se chamavam Sonangol, mas que não pertenciam à Sonangol, ou que a Sonangol tinha participações minoritárias. E a terceira questão era efetivamente a sobrefaturação. Existiam muitos contratos com valores elevadíssimos, muito acima do normal do mercado. O que é que a torna diferente nestes casos? Uma das perguntas que tem sido feita e com resposta mista é: por que foi para Sonangol? Isabel, por que você foi para Sonangol? Eu, quando fui para Sonangol, já era empresário, já tinha criado as minhas empresas há muito tempo. Aliás, eu comecei a trabalhar nos anos 90. A Unitel foi criada em 99, o Banco Big foi criado em 2005, a Zap em 2007. Ou seja, eu quando chego a Sonangol em 2016, já sou empresária, já criei mais do que 40 mil postos de trabalho, já pago impostos. Portanto, eu não fui para Sonangol resolver a minha vida ou ganhar dinheiro. Eu fui para Sonangol porque realmente acreditava e acredito que a Sonangol é uma empresa muito importante para Angola, muito importante para os angolanos, muito importante para a nossa economia, e que é uma empresa que tem que ser bem gerida. Tem que ser bem gerida, tem que ser gerida de forma transparente, tem que ser gerida por pessoas que têm conhecimento e experiência e, sobretudo, gerida por pessoas competentes que não tenham medo, que não tenham receio de prestar contas. As empresas devem prestar contas em março ou abril e achei surpreendente que estamos em setembro e este ano a Sonangol ainda não prestou contas, quando normalmente a maior parte das empresas fecha as contas em março ou abril. E a Sonangol é a maior empresa do país, então deve ser exemplar, deve prestar as contas dentro do prazo estabelecido por lei. É público que a Sonangol pagava serviços não prestados, cobrava ou comprava aeronaves que hoje se vê estarem sob propriedade de antigos executivos. Há ainda o caso do contrato de prestação de serviços com a TAP, a Soneiro, que nunca aconteceu, apesar da empresa nacional ter sido regularmente cobrada. Sobre os aviões, sabemos que estão parqueados em paraísos fiscais, na Europa, na África do Sul, mas não foram tomadas quaisquer medidas do atual governo. A Sonangol é o pilar da economia angolana e quando a Sonangol não vai bem, isso afeta a todos nós angolanos. Eu encontrei uma situação na Sonangol muito difícil. De um ponto de vista financeiro, havia muito pouco dinheiro na empresa. Encontrei falta de transparência na contratação, ou seja, nos contratos, na alocação dos contratos. Encontrei contratos com sobrefaturação. E a nossa prioridade foi realmente pegar nesses contratos, anular esses contratos, renegociar, colocar o custo muito mais baixo, de forma a ter mais receita para a empresa e, sobretudo, corrigir aquelas práticas que havia na Sonangol, que eram práticas que não beneficiavam em nada nem a empresa, nem aos angolanos. Essa tarefa foi difícil e acho que ganhamos muitos inimigos. Na altura, para ajudar com este trabalho de reestruturar a Sonangol, foi contratada uma equipa de consultores. Como deves imaginar, é quase impossível combater vícios do sistema com pessoas que estão dentro do sistema. Ou seja, era importante trazer pessoas de fora que não estavam ligados aos esquemas existentes para poderem efetivamente ajudar a identificar onde é que havia esta sobrefaturação, onde é que havia estes custos excessivos e também ajudar a negociar e a cortar estes custos. Para te dar um exemplo, havia 800 milhões de dólares
de faturas, portanto, de despesas que tinham sido contraídas pela Sonangol e que não estavam registadas no sistema. Faturas que estavam em gavetas, fechadas em vários gabinetes, em várias subsidiárias, etc. Portanto, fizemos o levantamento dessas faturas todas e pergunta-se como é que 800 milhões de dólares de despesa não estão registados no sistema. Para conseguir encontrar esses esquemas, teve-se trazer gente de fora, ou seja, consultores. Aliás, o 8º piso da Sonangol era conhecido como o piso dos consultores. Estavam lá 130 consultores todos os dias, de várias empresas, a fazer uma auditoria minuciosa ao sistema informático, ao sistema de contabilidade, à faturação, aos contratos, ao património. Eu fui muito criticada na altura porque as pessoas não entenderam porque é que tinha que ser pessoas de fora, pessoas externas à organização. Ora, tu não vais conseguir encontrar os esquemas e os vícios dentro de uma organização usando as pessoas de dentro, porque tu não sabes quem está lá dentro, quem é que está no esquema e quem não está. Da informação que fomos conhecendo dentro da empresa, fizemos vários relatórios, apresentamos estes relatórios, inclusive, ao Presidente João Lourenço, na altura ainda era candidato. Fomos ao Bureau Político do MPLA, fizemos a apresentação das diferentes questões que estávamos a levantar dentro da Sonangol. E eu sempre tive a esperança que depois de ter informado estas questões, que realmente haveria a continuidade, que algo seria feito. E foi com grande espanto que vi que quando fomos exonerados, a equipa que voltou é a mesma. Algumas dessas pessoas, inclusive, estavam envolvidas em alguns dos casos que nós detectamos e informamos na altura ao Bureau Político do MPLA. Estou a falar de casos como, por exemplo, a Soner e a investigação da Soner, ou casos como a base da Sonils, ou ainda casos relativos à Sonip e à parte imobiliária da Sonangol. A Sonangol durante vários anos havia comprado jatos privados, que eram conhecidos, né, que faziam parte da frota da Soner, e quando chegamos a Sonangol, nenhum desses jatos estava em Angola. Tinham todos desaparecido. Portanto, nós identificamos nas contas mais de 9 ou 10 jatos de última geração que tinham sido comprados, cada um deles com custos de cerca de 60 milhões de dólares, não estou em erro. E esses aviões tinham pura e simplesmente desaparecido. Já não estavam em Angola. E tivemos que ir à procura dos aviões. Encontramos um avião na Ásia, encontramos um avião na África do Sul, outros aviões já registados em nome de outras empresas que já não pertenciam à Sonangol. Havia um contrato também com a TAP de manutenção, mas que a manutenção não tinha sido prestada. Aliás, este depois foi inclusive já relatado várias vezes pela imprensa nacional e estrangeira. Nós, na qualidade de Conselho de Administração, fizemos vários relatórios ao Executivo e ao MPLA para que depois essas questões pudessem ser superiormente tratadas. Na altura, lembro-me o jornalista Carlos Rosado dizer que nós devíamos apresentar o diagnóstico, né? O diagnóstico da Sonangol, que nós devíamos apresentar a público. Bom, como Conselho de Administração, o nosso dever era de apresentar o diagnóstico ao Executivo angolano, ou seja, ao acionista, ao Estado, ao dono da Sonangol. E foi isso que nós fizemos. E depois caberia ao dono da Sonangol, portanto ao Estado, tomar as medidas que achasse corretas e necessárias para corrigir efetivamente o que estava a passar na Sonangol. Uma das áreas mais opacas era o trading, portanto a venda de petróleo bruto, sobre a qual na própria Sonangol havia muito pouca informação. A maior parte dessa informação estava fora da Sonangol, nos escritórios em Londres, em Singapura, nos Estados Unidos. E até hoje acho que esta informação continua opaca, ou seja, ninguém sabe quem vende o petróleo bruto e quem beneficia da venda do petróleo bruto de Angola. Esta falta de transparência parece estar a continuar, porque o que podemos constatar é que estamos em setembro e até a data a Sonangol ainda não apresentou contas. Engenheiro Isabel dos Santos, muito obrigado, bom dia. Engenheiro Isabel dos Santos, antiga Presidente do Conselho de Administração da Sonangol.
Vamos continuar a acompanhar este caso e as suas confluências no combate contra a corrupção no país. Os resultados de uma nova investigação sobre os jokers da corrupção, desvio de fundos e branqueamento de capitais em Angola serão apresentados daqui a um ano, mas as investigações foram retomadas na última semana. João Dois Pontos, hoje numa versão mais curta do que é habitual. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Entrevista, edição e apresentação de João de Almeida. Bom dia.